senhoras! Tudo bem com vocês? Obrigada por estar mais uma vez aqui conosco. Esse episódio é um episódio super especial. Novamente eu tô com o Cristiano aqui, meu marido, e vamos trazer um tema muito importante. Nós vamos estar falando hoje sobre o casamento pós-filho, o que acontece depois que os nossos babies nascem. E como convidados mais que especiais, eu trouxe um casal que a gente se conheceu agora, nos conhecemos lá na igreja e tá só estreitando mais ainda os laços de amizade, vou apresentar primeiro a dama, que é a Cássia. Oi, gente, tudo bem com vocês? E o Felipe. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende do horário. Depende do horário. Cássia, vamos começar pelas damas. Me fala um pouquinho de você. Deixa eu me pronunciar também. Gente, vai lá. Olá, tudo bem? Antes de a gente começar o bate-papo, eu só queria saber se vai ser um debate, como que vai ser o esquema pra gente já... Dividir as equipes, né? Porque assim, né? Quando tem mais de um soldado reunido, o conforto assim, pessoal é maior, o empoderamento é maior. Então é bom a gente saber se vai ser uma guerra, vai ser um bate-papo, se o assunto vai ser filho, se o assunto vai ser casamento, só pra interagir, pra gente filtrar as emoções, né? Não, eu tô livre pra falar, acho que de tudo um pouco sobre casamento, tá tudo bem pra vocês? Vai ser um time só, então, né? Nós somos um time só. Aqui a ideia é ajudar o pessoal que tá em casa, que às vezes tá no início de uma gestação, ou tá passando por alguma coisa, é ajudar mais o pessoal mesmo. Então, não é ninguém contra ninguém, mas tá tudo bem. Tá, então no final do podcast não vai ter consequência, então. Tipo, dormir no sofá, dependendo das desavenças, então, beleza. Não, tá tranquilo, mas se eu sempre tô errado, eu tô certo. Então, vamos lá, Cássia, se apresente pra gente. Pois boa noite pra todo mundo que está nos escutando. Meu nome é Cássia, eu sou psicóloga, né, especialista em perinatalidade e obstetrícia. E eu sou mãe do Levi, que tem 3 aninhos, mãe do Tito, que tem 1 aninho. E estou vivendo essa fase agora de juntar um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho mãe, um pouquinho de consultório, um pouquinho de especialização. E tudo junto, um pouquinho de esposa também. E é isso, eu acho que é a princípio. Sim. E você? Eu sou o Felipe, né? Sou casado com a Cássia. Pai do Levi e do Tito também, e eu trabalho com tecnologia, então, depois da pandemia eu trabalho dentro de casa, então você imagina só, né? Com 2 meninos dentro de casa, tentando trabalhar, tentando fazer as coisas, então é um desafio muito grande também. Você acha que foi vantagem essa questão do home office? Você acha que... lógico que tem essa questão aí dos contratempos, porque a casa da gente é o conforto, é que nem você... Eu mesmo, por exemplo, eu não gosto muito de fazer um curso EAD, porque sempre o estudo, trabalhar em casa, ele acaba sendo um pouquinho mais difícil nessa questão de ter um conforto muito próximo ali, de ter a presença de filhos, né, de esposa, que seja. Você acha que foi vantajoso essa situação de trabalhar em casa? Olha, eu interpreto isso em alguns momentos, né? Por exemplo, quando veio a pandemia, que todo mundo foi praticamente obrigado a ir para casa, então foi extremamente vantajoso, porque era a única alternativa praticamente que a gente tinha. Então foi um momento muito difícil para muita gente. E quem trabalhava com essa possibilidade de ir para casa, não teve basicamente muito impacto, que foi o meu caso, né? Então, para mim, profissionalmente, foi bom, porque eu tive a possibilidade de trabalhar em empresas maiores e tal. Mas, realmente, assim, a rotina de trabalhar em casa é muito complicada, ainda mais numa dinâmica de casa com filhos, né? Para você conseguir conciliar tudo, para você conseguir conciliar o trabalho, o cuidado com os filhos e tudo mais, é mais difícil. Tanto é que agora, né, depois de 4 anos trabalhando em casa, eu estou alugando um espaço para eu ir trabalhar fora de casa. Então, tamanha dificuldade de conseguir conciliar isso. Então... A verdade é que ele recebeu ordem de despejo de casa. Quase isso. Uma intimação por debaixo da porta. Mas, brincando, teve muitas transformações, né, ao longo desses 4 anos. Ele entrou para dentro do home office sem nenhum filho dentro de casa e tá saindo com 2. Então, a dinâmica das crianças já entenderem que o pai tá ali do lado
Já é comum pra É, elas. e aí né? acaba eles que vão o- sentir agora. E Bastante. eles acham que tem livre acesso, né? Eles não conseguem, eu acho que, entender muito bem. Aqui é o trabalho do papai. Então, o Levi, que já entende, sabe o caminho certinho, se ele se chateia com alguma coisa, um brinquedinho quebra, por exemplo, ele bate até abrir. Só conserta? Arruma, senhor, não, você conserta pra mim? Ele fala assim, então... Eu acho que tá até difícil um pouco controlar agora. Então, a gente entendeu que a dinâmica Precisava fluir. de uma mudança. precisava. Mas vamos voltar um pouquinho antes, que a gente tá aqui no hoje. Eu quero voltar um pouquinho pra conhecer mais vocês como casal. Namoraram quanto tempo? Casaram? A gente namorou pouco tempo, na verdade. Felipe né? adora falar sobre isso. Então, vai. Sobre Porque, não, na a verdade, história. a nossa história foi meio... Eu atribuo como providência de Deus mesmo, assim, né? Eu morava em Brasília e nos finais de semana eu vinha para Anápolis. E a gente pegou e se conheceu na igreja que a gente congregava. E a gente namorou pouco tempo, namorou 1 ano e meio, mais ou menos. E nós já temos 7 anos de casados, né? Mas a história mais engraçada é que eu não morava em Brasília. Eu morava em Brasília há pouco tempo, né? Antes da gente se conhecer. Eu morava em Salvador, morei muito tempo lá, morei 15 anos lá. E eu nem sabia da existência da Cássia, assim, né? Não mesmo. Você morava em Salvador, trabalhava em Brasília? Não, eu você morava era em Salvador, trabalhava em Salvador. Aí eu mudei para Brasília e comecei a vir para Anápolis, né? Mas eu passei muito tempo longe de Anápolis. Eu sou de Anápolis, né? Sou natural de Anápolis. Agora, o curioso da história é que o meu pai conhece o pai da Cássia antes de eu nascer. Gente. Imagina só. E antes de eu nascer também. Tanto é que a primeira vez que eu fui na igreja, que eu encontrei a Cássia e tal, enfim, o meu pai ficou conversando com o pai dela ali no final do culto e tal. Aí quando a gente foi embora, né, entrou no carro e tal, aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, quem é aquele senhor que você tava conversando? Ele falou assim, Senhor, não, né? aquele ali é o Rubens e tal. Eu falei, Não é interessado. No meu pai. a filha dele tá de parabéns. Ele vai. Quer que a gente? Acabou que o negócio foi evoluindo e deu certo. Mas 1 ano e Engraçado, meio. amor. E parece com a nossa, né? Eu e a Isabela, nós somos primos. Sério? Só que aqueles primos que só se veem em funerais, em Tô ligado. aqueles encontros a cada 3 anos ali que reúnem numa fazenda. 2 lados da família que não se Tanto encontravam que muito. quando a minha irmã casou, na filmagem do casamento da minha irmã, a Isabela tá lá no banco. E a gente não tinha Criancinha. contato nenhum. Que legal. Então, assim, o pai dela é primo da minha mãe. Então, assim, eles foram pro casamento da minha irmã, mas só que, assim, no casamento... Eu só vi que a Isabela tava lá pela filmagem. Depois. Entendi. Tanto que no casamento a gente não teve contato. E a gente se conheceu na igreja e a sua mãe sonhou que... Não, sua mãe ou foi minha avó? Não, a mãe dele sonhou que tava ela e a minha avó orando no banco da igreja pela família. Aí, tanto que quando ela foi pra igreja... Eles não sabiam que eu congregava naquela igreja. Deus faz as coisas mesmo, né? E aí, quando elas se viram, quando foi levantar pra apresentar a minha sogra, aí minha avó olhou pra trás assim e falou, uai, eu te conheço, você é minha prima. Aí, no final do culto, elas foram conversar. Aí eu lembro que a minha avó veio e me apresentou, viu, mulher? Eu tenho um filho que tá vindo aqui. Não, vamos trazer ele pra igreja. Aí disse que tinha um outro que não tava indo pra igreja. Eu falei, não, pode me passar o contato. Era Facebook na época. Pode me passar o contato, eu vou trazer. Aí na hora que a gente... Eu falei, são 2 homens. Eu falei, interessante. Olha que coisa boa, né? Abriu muitas possibilidades. Muita possibilidade. Legal. E é dessa questão também, né? Você vê. E o bom dessa parte aí de ambos se conhecer, Facilita né? a vida Que de namoro, pula né? aquela parte ali de convivência, né? De mal olhada. Não, Tem isso também. é filho do amigão meu, conheço. Não, pode ir lá, cara. Você pode... Já pode ficar ali no sofá da sala ali, sem eu ficar no meio. E eu acho que isso aconteceu muito com a gente, pelo menos minha sogra, assim, deu uma força muito grande ali no começo. Foi, porque sabe, conhecia a família, o histórico. As nossas famílias já eram próximas de muitos anos. Tipo, as avós, sua avó, né? Com a minha avó, com o meu avô, eles eram próximos, já se conheciam. Já tinham trabalhado juntos, já tinham morado, acho que vizinhos, alguma coisa assim. E aí, só nós dois que não tínhamos... Quando eu tava nascendo, ele tava mudando pra Salvador, aí a gente não... Foi um pouco depois, né? A gente não se encontrou, não. A Aí gente não se depois de um encontrou. tempinho, a gente... Aí vocês casaram com 1 ano e meio, mais ou 1 ano e menos. meio,
Eu acho que foi quase cravado 1 ano e meio, né? Isso. Nós nos casamos em 2017 e vai fazer 7 anos, né, de casado. Agora em agosto faz 7 anos, isso. E como que era a relação vocês, marido e mulher? Vocês gostam mais de ficar dentro de casa? Gostavam mais de sair? Então, Cada um gosta de uma coisa. aqui nós somos bem antagônicos, né? Porque eu sou super caseira, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar... E não é em casa com muita gente, é em casa eu e ele. É o meu Momento perfil. família. E meu perfil é bem assim... Vendo filme? Isso, vendo filme, jogando, adoro jogar coisas de tabuleiro. Filme de desenho ou filme de ficção? De ação? Ficção. Bem mentiroso, assim, sabe? Bem Vocês conseguem ver Marvel. Vocês conseguem ver esse tipo de filme? Sim, Nossa, porque consigo. a nossa vida tem sido mais desenho, né? Não, mas calma aí, mas amor. isso é a gente antes. tá ali na história tá. dele desde o casamento. Vamos Isso. ajudar o pessoal. E o Felipe já adora sair, ver o pessoal, chamar o pessoal pra casa, fazer janta, churrasco. Ele é de desse gente, perfil, é. ele gosta de gente. Então, no início, a gente conseguia até mesclar um pouquinho, né? Até quando nós nos casamos, esse era um ponto em que nós tínhamos algumas Os divergências. conflitos. Isso, Sim. porque infelizmente eu não tinha maturidade suficiente pra saber entender e abrir mão e aceitar o jeito dele. Então, quando ele queria marcar algum, eu vou chamar uns amigos, que eram amigos meus também pra vir aqui pra casa, eu ficava fazendo dificuldade, tá, mas o que a gente vai fazer de comer? Não, eu peço uma pizza, peço uma comida. Tá. Eu ficava assim, sabe? Entendi. Podando. E aí eu acho que ele foi perdendo muito gosto por trazer as pessoas. Porque o meu jeito era mais embotado e o jeito era mais assim. E vocês acham que o homem acaba entregando um pouco mais? Essa questão de... Igual, por exemplo, você De queria... ceder. Isso. Nossa, é Eu acho difícil. que. Você cedia mais, Felipe, Eu ou acho que não? vai muito do perfil do homem, né, Isabel? Porque tem homens que são mais rígidos, inflexíveis, mais, né, assim, intransigentes mesmo, né? E o Felipe, não, ele sempre foi muito justo, vou usar esse termo, sabe? Ele sabia pesar pros dois lados. Eu não E aí- deixava de receber as pessoas lá em casa, assim. Mas já aconteceu, deu Mas já aconteceu, frustrar mas já aconteceu tanto. também de ela receber na cara amarrada, sabe? Já aconteceu Não. também. Amarrada não. Aí você conseguiu Aí disfarçar? Não, eu sempre fui ótima pra disfarçar. Depois que as Mais ou pessoas estão. Não. Depois que as pessoas estão, aí parece que eu já me entrego e gosto, Aí sabe? começa a rolar aquele assunto ali bacana e já começa a ser já te chamar a atenção aí. Aí vai indo mesmo. Mas aí, ao longo desses anos, eu acho que nos últimos anos eu fui aprendendo, né, a ceder mais. E eu acho que ele foi me ensinando, assim, que é importante pra mim também isso. Porque senão a gente acaba virando pessoas muito... Não é solitárias, mas a comunhão, a convivência é importante importante. pra modelar, né, coisas em nós. E aí eu acho que eu fui aprendendo, né? Foi. Estou aprendendo ainda. É um processo. E é engraçado, porque eu sou psicóloga. Eu lido com pessoas o dia inteiro. Mas às vezes é isso. Quando Mas é o você meu- tá na sua É. casa, você quer respirar, você quer tirar o sapato, você quer botar a roupa mais tranquila que você tem em casa. E às vezes quando você tá com visita, não é bem assim. né? Aí ele vai falar assim, mas você virou psicóloga há pouco tempo. A gente tá casado há 7 anos. Pois é, mano. Tem 7 Tá, anos. como é que é o negócio? Réplica, tréplica, agora é a réplica. E aí, Felipe? Não, mas ela tem melhorado mesmo, assim. E eu acho que é tudo uma construção, né? Casamento Relacionamento, é isso, né? casamento é isso, né? E a gente viveu não só nessa questão de receber pessoas em casa, mas em outros assuntos também, assim. Algumas divergências, né? Principalmente no início do casamento. Então, queira ou não, mesmo sendo de famílias conhecidas, mas você teve uma criação, a outra pessoa teve outra criação. A forma como você reage a determinada situação é uma, e a forma como ela reage é outra. Então, a gente vem aprendendo a lidar com isso, e todo dia, né, é um aprendizado, né? Não só... eu não classifico como se nós estivéssemos prontos já. Então, nós estamos evoluindo Eu não tô, não? a cada dia. Uai. Corrige. Por exemplo, um outro ponto. Às vezes, a forma de tratar um problema. Às vezes, a minha forma de tratar um problema é muito
como é que eu falo? Mais bruta, assim, mais Eles direta. são muito ao contrário da gente, você tá percebendo? Eu sou o caseiro. Ai, desculpa. Às vezes a forma minha de tratar é muito mais direta. Eu falo bruta, mas assim... Resolver. É bruta. Eu classifico Mas não bruto mesmo. O seu perdão vem rápido? Demais. Se vocês brigou, você Na já... hora. É, ao É, contrário. Na hora. Tá vendo? É muito ao Eu contrário. preciso de um Nossa, tempo pra eu respirar, também. pra analisar. Eu tô errado ou não? Ela tá errada e não tá aceitando. Sou eu. Isso, Cristiano. E porque se eu falar que desculpei, que perdeu, eu perdoei mesmo. Eu então também, eu não vou mas falar eu faço isso na desculpa, hora. eu não vou falar que te desculpo por conveniência. Se eu não te desculpei, eu falo, não, eu preciso de mais um tempo. Aí pode ser que daqui uma hora eu desculpe. Não, Mas o naquele Cristiano- momento eu preciso pensar, eu preciso refletir. O Cristiano me irrita. Exato. Ele tem que dormir. Aí ele acorda, eu falei, caraca, a gente vai acordar amanhã. A gente vai conversar e vai resolver. Pra que perder a noite? Mas tá muito recente, os nervos estão à flor da pele, não é rápido assim rápido. digerir a situação. Principalmente quando eu sei que eu tô certo. Aí você não tá certo. Você não Eu tá tenho que certo. arrumar brecha, meu Deus, vou ter que aceitar de novo. Mas Não, mas já que eu vou ter que aceitar, aceita lá. já que eu vou perder de todo jeito, eu vou dar pelo menos um tempo aí pro meu sistema psicológico Não, aqui, gente, absorver é que e eu sou- aceitar. Eu sou uma pessoa que assim, eu sei que vai ter brigas. Uhum. Pode ser daqui 2 horas, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês. Hoje, com 11 anos de casado, as brigas são por menos, sei lá, no início era motivo besta, né? Agora não é tanto isso. Então demora mais, no início era com muito mais frequência. Mas eu sei que vai ter. Então, É mesmo, menina? E quando é que muda isso, hein? Não, gente, Depois mas dos 10 anos? Mas diminui. Antes a frequência era uma por semana, eu brinquei, uma era por semana, depois torna um a cada 20 dias. Não a cada 2 meses, nós estamos numa É margem de porque 2 meses. não acaba porque casamento é fases. Tem o antes dos filhos, tem com filhos e tem após os filhos, né? E aí, Antes os você motivos das brigava brigas porque não queria sair ou alguma coisa. Hoje você briga. Não, hoje eu banhei a menina, mas. Então assim. Ou tipo, um quer educar de um jeito, o outro não concorda com aquela educação. Então, são assuntos diferentes no casamento. Mas essa questão, meu cérebro é condicionado. Quando brigar, brigou, tudo bem. Vamos resolver, acabou. Já brigou, já fizemos o que a lei da vida hoje aqui por enquanto manda, acaba brigando, não tem jeito. Vamos resolver? Acabou, ponto. Agora não, ele tem que... Gente, me irrita. Aí eu acordo nervosa no outro dia. Porque ele demorou tanto que eu acordo nervosa. Eu falo, agora eu também não quero resolver. E aí e a gente é completamente ao contrário. Eu sou que quero sair, quero festar, quero ter amigos, quero ter pessoas, Receber, né? quero receber. Essa questão de receber, eu compro a pizza. Que eu não sei cozinhar. Então, Não, eu recebo e eu E você me cozinha? disponho a cozinhar. Ai, tá vendo? Ainda tem Tá isso. vendo? Chama a gente. E aí, olha só. Vou falar com a casa. Conversa lá antes. E aí, olha, tá vendo? Eu fico louca para as pessoas me chamar pra ir pra casa das pessoas. E eu fico louca pra ter pessoas pra chamar pra minha casa. Só que o Cristiano é uma pessoa de um amigo. Em 11 anos que a gente tá casado, ele tem um amigo que ele se vê a cada 4 ou 5 anos. Eita, então Os amigos é nesses assim 11 anos mesmo. você viu 2 vezes. Não, é desse jeito. E já eu não, eu quero ser uma pessoa que tenha muita gente. Mas isso vai gerando conflitos. Por exemplo, eu quero sair, eu quero jantar, quero fazer uma coisa. Ele, não, eu quero ficar em casa. Isso gera conflitos. Mas... E aí, vocês ficaram casados quanto tempo pra depois decidirem que eu ter... Acabou as brigas ou não? Vocês só decidiram que ia ter filhos? Estava tudo tranquilo? Como que foi a decisão dos filhos? Não, assim, no nosso relacionamento tudo foi muito conversado, assim. Sempre foi muito conversado. Então, a gente se casou e sempre conversando sobre essa questão dos filhos, né? E a gente tinha ali um prazo, né? A gente definiu ali um prazo uma nosso, meta. tempo nosso, Trabalhar com né? graça. Que foram 3 anos, né, de casados. E aí, quando completou os 3 anos de casados, a gente começou a, enfim, Se organizar. se organizar para poder ter o primeiro, que foi o Levi, né? Foi mais ou menos assim, né? Não foi, Nesse gente. meio... Eu já era formada na época, mas aí nesse meio tempo, depois que a gente se casou, eu decidi começar outra graduação. E aí eu estava estudando, né, ainda quando bateu os 3 anos. E todo mundo, dos Começa. nossos amigos, estavam tendo filhos já. E aí o Felipe falou assim, opa, calma aí, 3 anos, combinado, tá na hora. Combinado não sai caro. Exatamente. E aí eu já não estava mais tão pronta. Então foi um processo assim que eu precisei
de um momento, assim, para entender, um momento de 24 horas, para entender um pouco quais eram os meus sentimentos. E hoje eu vejo muito isso dentro, sabe, da clínica. A gente tinha alguns pacientes que vinham para o consultório da clínica escola, né? Muito com essa demanda de meu marido quer, eu não quero, eu quero e ele não quer. Então, acontece muito que os casais têm divergências em relação a isso. E hoje mesmo eu atendi um casal que ele queria, ela não queria. Então, a gente precisa saber muito conduzir os quereres para poder não... O duro é porque entra nessa fala, né? O combinado não sai caro. E o meu interesse também era constituir família. Mas estava aquela sensação de medo, insegurança. Nossa, mas eu tô no meio da minha outra faculdade. Parece que agora vai... E vocês estavam numa fase boa no casamento? Pra falar assim, tá tranquilo ou não? Isso... Tava, o que você pensava também? Né? Tava, tava até tava. muito boa. Era uma época super bacana. A gente tinha... Aqueles primeiros conflitos, assim, de começo de casamento Já já tinha tinha meio que passado. passado. A gente tinha realizado um sonho que era... A gente tinha reformado o nosso apartamento todo. Então, a gente tinha se mudado para um apartamento novo que a gente tinha acabado de comprar, reformado. Tava tudo lindo, impecável, do jeito que a gente queria. A gente tava vivendo aquela fase de... Mas tinha um quarto em reserva. Sonho. Tinha um quarto reserva. Tinha. Tinha um quarto em reserva ou tinha um quarto de visita que logo ia virar o quarto Não era um quarto que tava reservado. Famosona. Era. Tinha mesmo. Então, assim, pra ser sincera, eu acho que eu engravidei meio na marra. Assim, eu não tava tão à vontade. Mas os sentimentos vão se transformando Vão se e muda. transformando. Muda muito. O amor de hoje com os nossos filhos não é o mesmo de amanhã. Não mesmo. Não mesmo. E eu tenho certeza que o de amanhã vai É. ser completamente diferente do de hoje. E faz parte, né? Mas foi um processo, assim, pra mim. Porque, querendo ou não, a diferença de idade, eu acho que ela influencia muito. Eu tava com 22, 23? Acho que 23, são Tava 8 com- anos, né, de diferença. Nossa. E o Felipe já tava com mais de 30. Então, eu acho que as fases da vida me davam uma sensação ainda um pouco mais de insegurança. Porque Então, eu era muito nova. Quando você engravidou, você tinha quantos anos? Acho que era eu engravidei 23 com- ou 24. Eu engravidei com 24, Uai, seu filho mais velho tem... 3. E eu sou- fiz... Sou mais velha. Você é mais velha? Eu fiz 28 agora, em abril. Eu tenho quantos anos? Agora eu fico na dúvida. Não sei, não, eu mal lembro da minha. Tem vezes que eu até esqueço quantos anos que eu tenho. Eu acho que eu vou fazer 28. Eu sou de 96. Eu sou de 96. Eu sou de junho. Ah, então você tem Não, 27. eu tenho 27. Vai fazer agora. Então, eu vou Então eu fazer... sou mais não, tá velha. de idade. Eu engravidei com 24. Ah, é porque eu casei antes. Por isso que a gente tem mais tempo de casado. é por Eu casei isso. com 21, né? Acho que foi 21. Foi. 21. Casei com é. 17. 21 não, menino. Não, vamos cortar essa parte das contas, senão idades. as contas vão ficar tudo errado aqui. Quem estiver somando lá, jura que assim, mas isso deu 38, batendo. né? Mas então eu acho que foi isso, sabe? Eu era muito nova, eu acho, pra tomar essa decisão. Então, seu relógio biológico que eles Tinha falam... muito tempo. Tinha muito tempo. Nossa, tem tinha muito tempo. tempo Tem, ainda, né? Tem muito tempo. Mas depois eu entendi que era o momento mesmo. Porque, depois, por exemplo, agora eu tô finalizando, né, uma especialização e já me candidatando para um mestrado, olhando os editais, preparando documentação, essas coisas, para quando Você já surgir tem alguma 2 coisa. filhos. E se eu terminasse a faculdade, esperasse, nunca ia ter um momento, porque aí é a especialização, aí é o mestrado, Aí é fazer, montar uma clínica, estruturar alguma coisa sua, assim. Uhum. E eu sou super satisfeita com a pressão que eu tive no momento, mas que se transformou em algo bom. Porque também nunca foi assim. Porque eu entendo que tem pressões e pressões. O Felipe só foi assim, não, amor, mas eu quero e tal. Não foi aquela coisa. Sabe? Mas você sempre quis ser mãe? Sim. Uhum. Sempre quis. Na verdade, eu acho que eu sempre quis ser mãe mais do que ele ia ser pai. Porque eu quero ser mãe de 5, ele só quer 2. Na hora que conservou e mudou. Mas isso que você falou é bem interessante e dá pra gente aplicar em várias coisas, né? Às vezes as pessoas, elas procrastinam muito alguns assuntos. Como o casamento, por exemplo. Você falou que casou com 17 anos, né? Pra muita gente vai falar assim, nossa, mas foi muito nova e tal. Mas tem algumas situações que as pessoas querem ter a vida totalmente resolvida
querem ter tudo do bom e do melhor, quer um carro, uma casa, tudo pronto para poder dar aquele passo. Vai demorar demais, ou às vezes nem vai dar o passo. E é a mesma coisa que eu comentava com ela sobre os filhos, né? Às vezes o melhor momento é o agora e a gente fica enrolando, né? Tanto é que se a gente não tivesse tido o Levi há 3 anos atrás, talvez agora não seria o melhor momento. Talvez ano que vem nunca vai ter esse momento perfeito onde as galáxias vão estar todas alinhadas, que gente, é muito difícil, assim, numa vida comum, normal, numa família normal, assim, é muito difícil. É que nem o casamento, né? Igual eu mesmo tenho o que eu tenho hoje, talvez se eu não tivesse casado, talvez eu não teria, né? E o fato às vezes a gente ter filho, talvez o esforço que a gente tem de levantar, trabalhar, ganhar cada vez mais para poder comprar um brinquedo novo ou levar a criança para ir passear, que seja, a gente tem uma motivação maior, né? Comparado se, por exemplo, se somos pais solteiros, um casal sem filhos, né? Então ali a gente vai ganhar o básico para fazer uma viagem para praia, uma coisa assim. Não, agora tem filhos, então então tem mais passagens, tem mais despesas, né? Então tem que trabalhar mais, a gente tem que... É como se você tem um alvo para todo o seu empenho e esforço, né? Porque antes, independente do que acontecesse, nós dois ia se virar, né? Os dois perderam o emprego, Deus o livre. A gente se vira. Hoje não, hoje a gente realmente quer ter o melhor, tem que ter um valor guardado. Sempre tem que ter um plano B, né? Sempre tem que ter um plano B. E assim, é claro que a gente tá falando de outra realidade, mas para uma família padrão, vamos dizer assim, que trabalha, então, que não esteja na linha extrema da pobreza, tem um livro que a gente, acho que foi até o Felipe que me deu antes de casar, do Kevin DeYanni. Não é ele que fez uma pesquisa em uma universidade dos Estados Unidos? Eu acho que foi o Woody Balcom. Foi? Que ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos e aí ele aplicou em uma universidade. E nessa pesquisa mostra que casais prosperam muito mais depois do casamento. Casais prosperam, não. Que as pessoas prosperam muito mais depois do casamento. Aquela pessoa casou, só tinha uma bicicleta. Depois que ela casa, depois de um ano, às vezes ela comprou uma moto, um carro. E as coisas vão melhorando. Então, ele chegou nas universidades e falava assim... Que a falácia de hoje é que o casamento deixa as pessoas mais pobres, sei lá o que, isso, aquilo, outro. E deu 1000 motivos pra não se casarem, né? Aí ele pega os dados e mostra as pessoas. E os jovens ficavam assim, o quê? Sério? Não, mas não faz sentido. Mas os dados mostram isso. E eu acho que é mais fácil. Eu brinco que eu não tinha nada. O Cristiano também tinha um carro, né? E o que a gente tem hoje é nosso. Não vai ter confusão. Ou um motivo de briga de isso já era meu antes, não tem. Então realmente é algo que a gente vem construindo juntos mesmo. Isso pode dar algumas divergências, às vezes a gente pensa, um pensamento de um é diferente do outro, mas a gente vai sempre se alinhando. Pra nós também, a gente aguardou 8 anos pra ter a Júlia. Como eu casei muito nova, eu casei com 17 anos, então tava tudo bem em relação a esse período de 8 anos. A gente chegou numa fase em que a gente tava bem como casal, né, amor? Sim. Tinha passado já aquelas primeiras brigas, porque acontece mesmo. É normal. Que mania que o povo tem também de datar, né? Então, com 3 anos vem uma crise tensa no casamento. O famoso 7 anos. Não, passou de 7 anos, não acaba o casamento mais. Acaba mais. Até os 7 anos ainda tem uma grande chance ali de não dar certo. Então... Parece que a gente ao mesmo tempo não acredita, mas a gente fica esperando. A gente tá no 7º ano. Mas hein? foi verdade. Não Foi verdade. Não é isso, menino. Mas é que nem eu tô falando, às vezes a gente fica tanto naquela expectativa que às vezes atrai. O negócio atrai ali. Mas deu 7 anos. Não, realmente é 7 anos. Realmente são brigas mais pesadas, realmente não vai dar certo. Aí começa a pensar coisas ali de... Sei lá, de separar, não sei. Mas pensa. Uma coisa... Hoje eu já tô lembrando de uma amiga minha, Elu, maravilhosa. Beijo, Elu. Ela, quando ela tava com 3 anos de casada, ela tava assim, né, doida. Aí eu falei, Elu, deixa eu ver aqui. Olha, tem a crise dos 3 anos, Elu. E a gente teve também, tá? Deve ter algum trem com crise dos 3 anos. Aí passou um tempo, ela chegou, anos, ela... Ô, Cássia, vê aí se tem uma crise dos 5 anos. Pior que eu quase ia olhando mesmo, porque se você for olhar na internet tem crise de todos os anos, gente, não tem jeito. É desse jeito.
Aí a gente se alinhou, em 8 anos tava legal, ele falou, não, agora falta alguma coisa. Foi quando nós decidimos juntos, né? Nesses 8 anos a gente ficava, eu quero, aí depois ele. Não, acho que você nunca quis, né? Não é que nunca Não, querer. você nunca quis. Não querer é muito pesado. É aquela assim. Só não tava com vontade. Não era o momento. Não tava confortável, né? Vocês são muito iguais. Eu só posso ser atraente, tá vendo? Mas eu acho que isso é um equilíbrio também, né? Eu também acho. Imagina 2 pessoas que querem ficar dentro de casa, sejam casados, você vai chegar, eles estão lá mortos, assim, não fazendo nada, tem que ter Não, alguém. se os dois morrerem, só vão achar eles depois de anos. Vai ter um amigo pra ligar. Depois de 5 meses, gente, nem falta de fulano. Vai ver lá, só os ossos já. né? Não, aí ainda fica, não é porque eu não gosto de receber visita, tá em casa, não gosto de sair, tá lá. Não, mas é muito real. E aí, engravidaram. Foi. Como que foi o período da gestação? 9 meses. Já mudou ali ou não? Você que Acho que- conviveu eu acho que comigo, assim, quer foi- responder? Vamos lá, Felipe. Foram 2 gestações, né? A do Levi foi uma gestação muito mais tranquila, no meu ponto de vista. Psicologicamente, né? Psicologicamente Fisicamente também foi como... péssimo. Foi péssimo. Mas o psicológico afeta também o casal diretamente, né? Então você tem muito mais conflitos, né? Mais dificuldades. Então a gestação do Levi eu entendo que foi tranquila, assim, né? O parto também, né? Foi tenso, mas foi tranquilo também. Então foi Mas tudo. seu irmão que fez o parto. Foi meu irmão que fez o Mas parto. tem uma né? facilidade enorme, porque você já tá confortável com quem tá fazendo. Pelo menos isso aí já não era um problema, né? Não era pra ele ter feito. Quem fez? Eu fiz meu pré-natal toda com a Dani Brandão, maravilhosa. Maravilhosa, Daniela. Nossa, amo a Dani. Ela Ela me fez meu acompanhou parto. perfeitamente. Foi? Ela é fez incrível, mesmo. né? E o Danilo, achava que ia ficar muito emocionado. Eu até tinha conversado com ele, porque da família e tudo, super adoro o Danilo também. E aí eu queria que ele fizesse meu parto. Ele falou, Cássia, eu vou ficar muito emocionada, é o meu primeiro sobrinho. Não consigo, mas eu vou te indicar uma amiga maravilhosa também. Aí eu fui na Dani. E aí eu fiz todo o meu pré-natal com ela, fiquei apaixonada. Até tô precisando fazer um acompanhamento de novo, né? E aí, quando eu mandei mensagem pra ela, No dia mesmo, no né? dia, eu acho que acabou de madrugada, gente, vê se é hora de menino nascer, né? Uma menina só decide essa hora. Vê se é hora. E eu acho que era meio da madrugada, eram umas 3 horas da manhã. Umas 3 né? horas, mais ou menos 3 É horas. normal? Foi. Aí eu mandei mensagem pra ela e óbvio que aí com o Danilo, o Felipe ligou, o Danilo brota Na onde hora. tiver, meu filho. Aí ele acabou chegando primeiro. E aí, O Danilo chegou no hospital antes da gente chegar no hospital. Ele falou Foi. assim, ó, vai pro hospital porque a bolsa tinha rompido. Então vai pro hospital que eu tô chegando lá. Quando a gente chegou, ele já estava lá. Aí Então, como é que... Foi. aí ele acompanhou, né? Aí no final ele acabou acompanhando e fez o parto. E aí a Dani chegou logo em seguida e me deu todos os cuidados nessa retinha final, E o Danilo né? ficou com o Levi. Eu ia falar isso agora. Eu tenho certeza que o Levi saiu. Aí o Danilo, Foi. um amor, cunhado, um beijo. Dani, tá em ótimas mãos. Vamos lá, Felipe. Foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi. Mas já o parto do Tito foi o Danilo mesmo que acompanhou a como eu te casa. falei assim, ó, você já não Já fez desmaiou. acabou, Não deu desmaiou, certo. tá íntegro, certinho. Bora, fez o dele. Ele fez o do Tito também. Ia ser mó sacanagem, né? Também. Eu falar. O tio Danilo fez seu parto, Levi. não. Não fez o seu, Tito. Mas a Ai. gestação, até voltando, foi um período tranquilo, assim, o do Levi, né? A gente passeava muito, tirava muita foto, adorava, tal, né? Agora, assim, os primeiros meses ali são bem complicados, né? Porque são 2 pessoas que nunca lidaram ali com o bebê dentro de casa, precisando aprender muitas coisas e conciliar isso com a vida também, né? Então é muito... esse período, assim, é muito desafiador mesmo, né? Você tomou raiva do seu marido? Não. Porque eles falam que na gestação toma raiva do marido. Como que você se sentiu? É porque a sua gestação foi de homem. Você passou a amar ele mais ainda na gestação? Ai, Porque eu tenho uma Na do Levi amiga... foi, na do Tito Na do não foi, Levi não. foi, na do Tito. Tentei comprar chupim, não deixaram. Não, do Levi, não. Eu acho que como era o primeiro filho, a gente fazia tudo muito junto. A gente lia aquelas Baby Center, que
Tá Tinha vendo? outros Ele lia também. com ela. Lia. Na verdade, eu Só um lia. homem de ouro. Você. Ele Na lia verdade, mais eu do que lia eu, mais eu do não que tinha. ela. Muito mais. Muito ao Mas muito contrário, tá mais. vendo? É. Eu não tinha muita paciência Gente, pra ler, não. essa questão do primeiro filho, será que é o fato do primeiro filho ser custoso ou é o fato de ser o primeiro filho e você tá aprendendo os desafios? Porque a sociedade tem isso, né? O primeiro filho sempre é o mais difícil. O segundo filho não desmamou cedo, começou a comer arroz e feijão cedo. Eu acho que são desafios mesmo. eu acho que Não, é- lá em casa é trocado. O Levi que foi um... Não, mas a de questão é a tiro. seguinte, Vocês, eu falo... pessoas, com perguntam. relação É, a a questão gente. do primeiro sim. filho, né? A gente sempre fala, não, quando você vai perguntar assim, principalmente pra quem tem 2 filhos ou mais, qual que foi o mais difícil? O primeiro filho foi terrível. O segundo veio um amor de O pessoa, um terceiro amor de nasce e criança. já vai fazendo sua forma. O terceiro já nasce andando e já sendo independente. Quero minha Então mamadeira. tem essa sequência, né? Às vezes o segundo filho, os pais já estão tão amadurecidos ali com a ideia da paternidade que tudo se torna mais fácil. Será que não é esse tipo de classificação? Não existe o primeiro filho ser difícil, e sim os desafios, né? O aprendizado ser... Eu acho que no nosso caso a gente não consegue avaliar tanto, porque o Levi era uma criança muito zen, né? Perdão, deixa eu tomar água. Pra vocês terem ideia, ele ia pra igreja e dormia no bebê, No meio do conforto culto, até quase 1 ano. No meio do Tá culto. diferenciado. Ele ia dormindo e voltava dormindo. Então, ele era muito em paz. Ele dormia às 5h30 da tarde e acordava às 7 horas da manhã no outro dia. E o Tito já veio ligado. Então, a gente teve um primeiro bebê muito calminho, muito tranquilo, muito zen. E agora um segundo com... Não fez nem... Ele não tinha nem 1 ano e tava subindo na varanda da sacada. Quase me matando do coração. Então, a gente já tá assim... No nosso caso, nós estamos assustados com o segundo. Tipo assim, meu Deus do céu, esse menino tá possuído. Tá meio assim, sabe? Mas eu acho que no sentido que o Cristiano tratou, é com relação a nós pais nesse processo de cuidado mesmo, assim. Eu vejo muito isso. No primeiro filho, no Levi, as coisas foram muito mais difíceis. Muito mesmo, assim. Tanto é que nos primeiros dias, a minha mãe se mudou lá pra casa, literalmente. Então ela passou 15 dias lá em casa. No segundo, já foi um pré-requisito nosso que a gente iria dar conta ali, porque a gente já sabia fazer o que era necessário. Então, o segundo eu acho que ele é muito mais tranquilo, muito mais natural do que o primeiro. Pelo menos pra gente, nesse sentido, Eu foi. acho que a gente tem percepções diferentes nisso, olha, uma divergência. Caso, não enxergo dessa maneira. Do Tito, eu sofri mais, tudo, então pra mim foi tudo muito mais, não existe, né? Foi bem mais difícil. Mas pra você teve essa percepção, eu não tive essa percepção. E vamos agora A gente tem essa divergência. falar sobre vocês, casal. Vocês tiveram... Como ficou o relacionamento de vocês depois dos filhos? Porque o tempo antes era de vocês. Você conseguia sair com seus amigos. Muda bastante. Você conseguia ver seu filme. Ô, Isabela, o nosso relacionamento, igual o Felipe falou no início, a gente acaba que a gente conversa muito, a gente estrutura muitas regras e metas, a gente é até daqueles casais que escreve, né? E faz ou planilha, ou no Excel, ou agendinha, essas coisas. Então, quando a gente teve o Levi, a gente já tinha conversado um pouco sobre que a gente não queria perder, né? Algumas coisas que a gente gosta de fazer. Então, a gente ia tentar organizar a nossa vida nesse sentido. Temos privações? Temos, muitas. E mudou muita coisa. Porque a gente não pode resolver, vamos dar um bate-volta lá em Goiânia, em Pirinópolis. Bora. Não, porque se um ou outro tiver dodóizinho, ou na hora da soneca, vai esgolando daqui até lá, é aquela coisa. Se não tiver com quem deixar, mas a gente conseguiu, de certa forma, estruturar até muito bem por ter uma rede de apoio legal. E a gente não... Eu não consigo enxergar que a gente se prive tanto, né? Se você tem quiser algumas jogar... privações. Você jogou peteca ontem, se você quiser jogar futebol, amanhã você consegue. A gente consegue fazer essas coisas assim, sabe? Mas eu acho que como casal tem Como algumas... casal. E aí? Como Porque, por exemplo, você comentou aí, mas ontem você foi jogar. Fui, mas aí eu a Cássia fiquei. ficou. Ficou? Aí, a semana passada, a Cássia precisou também sair. E eu fiquei. Então, um vai segurando a onda do outro, né? Mas eu acho que como casal muda muito. Porque o relacionamento muda. O Cristiano, por exemplo, reclama que, igual antes, eu tava 100% disponível. Hoje não é mais. Às vezes, de noite ele vem assim, eu, não.
Ele saiu do banho e olha só com o olhinho assim, ó, dormindo. Na sua casa é assim também, senhor? Entendi. Mas- Então, aula finge. Eu A Cássia, ela vi um fica no memezinho. celular até eu abrir a porta do banheiro e já dorme. É um fenômeno, assim. Eu tomo cuidado da minha respiração. Respira mais devagar. Eu vi um vídeo essa semana do homem chegando pra mulher, cheio de remédio. Eu falei assim, amor, aqui ó, pra dor de cabeça, dor de barriga, dor disso, enxaqueca, tanana, náusea. Aí ele, ué amor, pra que isso? Pra você. Não, mas eu não tô sentindo nada, eu tô bem. Ai, então tá bom, hoje tem ela. Me dá os remédios. Mas eu acho que muda muito, assim. Como casal muda muito, né? Tanto é que antes do Levi mesmo, todo aniversário nosso de casamento a gente comemorava viajando. Então a gente viajava e tal. As coisas mudaram um pouco. Então a gente, pra organizar uma viagem, já muda muito. A gente precisa de uma rede de apoio muito forte. Ou a gente precisa levar os meninos, a gente já levou os meninos pra viagem nossa. E assim, é uma outra dinâmica. Outra dinâmica, assim. Mas tudo tem as questões positivas Vocês também. conseguem se organizar o momento casal? Tipo, esse mês vai ser uma viagem de casal, mês que vem vai ser uma viagem com os filhos. Ter esse controle para vocês, ao mesmo tempo que vocês cuidam dos filhos, vocês também cuidam do casamento. Vocês conseguem Sim. fazer essa programação? Tipo, Sim. conseguir sair para jantar só os dois? De Ô, quanto em quanto tempo vocês conseguem programar isso? Ô, Cristiano, eu acho que essa pergunta sua ela é muito importante e eu acho que ela é mais abrangente, não só em eventos tão grandes como uma viagem, por exemplo. Eu acho que tem muitos casais que perdem ali momentos do dia a dia mesmo por conta dos filhos. E uma dica que eu acho que a gente poderia tentar ajudar é com relação à rotina do bebê ou da criança. A rotina é algo extremamente importante. No nosso caso, os nossos filhos eles dormem por volta de 7h30 da noite. Então a gente tem ali um período de mais, sei lá, 4 horas, se for dormir lá pra meia-noite, por aí, 11h30, meia-noite. Mais 4 horas ali, ou pra resolver alguma coisa de trabalho, ou pra sentar e conversar algum assunto pendente, ou pra assistir um filme, pra fazer alguma coisa. Então eu acho que é muito legal isso, essa questão da rotina, né? 99% dos dias você vive numa rotina. Por que não aplicar essa rotina nos seus filhos? Então, no nosso caso, os nossos dormem cedo, isso ajuda muito a gente. E a gente consegue conciliar essa questão das viagens, de como fazer também. A gente já fez viagem com os meninos e sem eles, né? E eu acho que vai muito do que o casal decidiu pra si e pra sua família. Porque eu tenho amigas que falam de forma nenhuma. Eu vou sair sem meus filhos. Não é nem sair sem meus filhos, de forma nenhuma. A minha sogra vai cuidar da minha filha. Eu não aceito. Negativo. Minha mãe não soube cuidar nem de mim. Entendeu? Não, é minha filha, é a minha hora, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não vou, não. Então, você vai escolher cuidar bem desse copo e não vai passar esse copo pra ninguém. Mas aí você sabe de uma coisa, suas duas mãos vão estar sempre grudadas nesse copo. Você não vai conseguir fazer mais nada além de segurar o copo. O copo realmente pode não quebrar, pode não acontecer nada com ele. Ou pode quebrar também. Ou pode quebrar também. Mas eu e o Felipe, nós decidimos que se nós temos rede de apoio, nós vamos utilizá-la. E é uma rede de apoio que a gente confia plenamente. Agora mesmo nós estamos aqui, minha mãe tá lá com os meninos. Nós saímos, o Tito já estava dormindo e o Levi estava pedindo, ia dormir, mas acho que escutou, sabia que a gente estava saindo, levantou do quarto, foi falar que queria comer mais. Acho que só pra ver a gente saindo. Então minha mãe ficou lá com ele. Nós fizemos uma viagem ano retrasado. O Levi estava com 1 ano e 6 meses. Nós ficamos 15 dias fora do país. Nesses 15 dias, ele ficou com a minha mãe, com a minha sogra e com uma moça que trabalhava lá em casa, dando todo o suporte nessa É isso que eu ia dinâmica. falar. A rede de apoio não precisa de ser só pai, mãe, vó e vô. Não. Pode ser um amigo que você confie, Pode, pode ser uma totalmente. amiga. Claro, a gente precisa confiar, a gente não vai deixar nossos filhos com ninguém. Mas é muito difícil você conseguir ter essa consciência no primeiro casamento, O primeiro no livro, filho, no primeiro Sim. filho. com 3 meses, eu falei, Simone, minha sogra, Eu preciso desde descansar. cedo eu quero criar uma estrutura e uma rede de apoio emocional para o meu filho. Porque se um dia eu
vir a faltar, ou o Felipe vir a faltar, eu quero que ele tenha uma rede e um apoio emocional tão forte com outros membros da família, em que ele tenha onde se refugiar, sabe? Então, será que eu posso deixar ele dormir na sua casa? Hoje ele tinha 3 meses. Acho que ele não tinha nem feito 3 meses. Ele tinha, 2 meses e 10 dias. Claro, por favor. E você amamentava? Esse é um grande ponto que eu ia falar agora. Eu não conseguia amamentar ele. Então, depois ele mamou em mim até uns 30 dias. Depois ele ficou na fórmula. Então, eu preparei as coisinhas dele e levei pra casa dela. Eu fui buscar ele lá, umas 10 horas da manhã do outro dia. Então, passei uma noite com o Felipe e tal. A gente foi assistir um filme, acho que a gente saiu pra lanchar também. E mesmo que né? vocês não fez nada, só ficaram A vocês gente dois dormiu, respirando. foi maravilhoso. Um casal com um bebê de 2 anos, a gente dormiu. Então, depois disso, a gente pegou o hábito. O Levi, ele sempre tinha, né, o costume de dormir na casa da minha sogra. Na casa da minha mãe, ele ficava um tempo, dormia algumas vezes, mas ele não tinha tanto hábito por causa da logística. Mas ele se sente extremamente confortável dela dormir lá em casa. Então a gente fez isso. E em relação, você falou sobre não precisa ser necessariamente um parente, um pai, uma mãe. A gente tem um casal de amigos mesmo que eles não têm familiar nenhum aqui, nem pra falar só uma prima distante, nada, Não tenho. aqui em Anápolis. E eles queriam muito ir pra um evento que ia ter do trabalho dele. E a nenezinha tinha uns 8 meses, amor? Por aí, 6, 8 meses. Alguma coisa assim. E na hora eu falei assim, não, óbvio que você vai. E eu vou ficar aí. Vamos lá. Ela tem uma rotina? Tá mais ou menos assim e tal. Então tá. Então, uns 10 dias antes, tenta estabelecer, vai fixando mais, pra gente ter certeza que no dia a chance dela estar dormindo é grande. Eu vou lá pra sua casa, fico lá e vocês saem. E foi assim. Ela tentou ao máximo. Fui pra casa dela, os dois foram aproveitar, voltaram lá, sei lá, 1h da manhã e eu fiquei lá. Se ela chorasse, acordasse, eu ia lá. Se de tudo, eu falei, amiga, chorou muito, não tem jeito, ela tá inconsolável, não tô conseguindo acalmar. Em qualquer lugar de Anápolis, em 15 minutos você chega aqui. Não vai ter prejuízo nenhum em relação à saúde dela, em nada. Outro caso que já é de outra pessoa que me procurou. Cássia, tô querendo saber em relação à saúde emocional do meu bebê. Ele só tem... Tava com 4 meses? Eu acho que tava com menos até. Tava com menos, né? Ele tava com uns 3. Queria muito ir em Brasília com o meu marido, porque a gente vai buscar uns familiares. E era uma coisa que eu queria muito fazer a 2. Tem tempo que eu e meu marido, a gente não sai juntos. E eu não tô bem psicologicamente. Eu queria respirar, queria ter isso. Será que vai ser ruim pra ele sentir a nossa ausência? Gente, de forma alguma. O prejuízo psicológico pro bebê vai ser maior de saber que sua mãe não tá bem. O feromônio, sabe? A sensação corporal, o ambiente também, né? não tá bem porque você tá deprimida, do que ele ficar 8 horas sem você. E ela, será? Eu tenho certeza. Ordenha, deixa com quem você tem confiança e se manda. Ela disse que foi a melhor coisa. Ela já chegou falando assim, Cássia, deu super certo. Ele ficou. Eu fui daqui pra lá conversando, segurando a mão do meu marido. Foi a coisa melhor do mundo. Volta renovado. Tanto a questão do casal, vocês voltam mais forte pra aguentar, por exemplo, as próximas fases. A gente tá na fase do terrível 2. Eu nem sei se eu gosto desse termo. Eles falam que é o terrível 2 anos, né? A adolescência. A adolescência do criança. bebê. Eu gosto de falar abençoados 2 anos. Mas é muito abençoado mesmo. É demais. Então, assim, fizemos... Inclusive, hoje mesmo eu tava falando, né? Até que qual Até idade quando que vai vai? esse Até os terrível? 15. Não, acho que nos 15 pior. Mas passa, viu? Então Passa. passa. Mas a gente tá na né? fase melhor, né? Tá melhor. Agora ela, pelo menos, você fala, ela dá uns negocinhos, mas... Júlia, agora? Aí ela vai. Às vezes aí ela cata a mão, bate assim, joga longe. Júlia, pode jogar? Aí ela, não. Então pega e me entrega, por favor. Aí ela já faz. Então a gente tá vivendo uma fase melhor. Mas quando a gente completou 10 anos de casado, eu queria muito renovar os votos e queria muito fazer uma viagem. Aí no início do ano eu já comprei a viagem pra Gramado. Falei, não, deixar com a minha cunhada, fomos deixando, várias vezes deixamos a Júlia também. Começou 2 dias, 3 dias. A viagem ela sentiu. Foram Foi quanto 6 dias. Entendi. Ela sentiu.
Voltamos, era outro bebê, né? Outro. Ela tinha quanto tempo? 1 ano e 9 meses, mais porque ou a menos. gente fez Porque ela fez a aniversário festa dela em outubro depois. e ela fez aniversário em novembro. Então, 1 ano e 11 meses. Ela sentiu dessa vez, tanto que ela deu febre, ela vomitava e não tinha nada. Quando a gente chegou, ela melhorou. Mas eu sou uma pessoa, mesmo que no primeiro filho, eu sou super a favor de... Tem rede de apoio? Deixa com a amiga. Porque eu acho que o casamento realmente é importante. Hoje eu vi uma moça falando, os filhos vão crescer e vai embora. Vai ficar nós dois. Então, se não tiver legal o nosso relacionamento, nós dois, o que vai ser daqui 20 anos, 30 anos? Porque ela vai casar e eu profetizo... Se Jesus não voltar, Jesus só volta. Porque não tá dando mais aqui. Mas se Jesus não voltar, eu profetizo. Você vai casar, você vai ter filho, você vai ser feliz. E é isso que a gente tem que fazer, profetizar pela vida dos nossos filhos. E aí... E quero continuar bem, né, amor? Muitas... O que posso fazer por você? A minha querida. Muitas pessoas vão falar assim, mas é fácil falar, porque aí tem a rede de apoio, tem um amigo, mas e quem é realmente sozinho? Hoje em dia tem muitos profissionais como enfermeiras, obstétricas, que são excelentes. A gente tem o contato de algumas mesmo, ainda não precisamos utilizar, mas já fica assim, de sobreexcelência. E tem amigos que já usaram também. Então, o que que a já gente aprendeu contrataram, hoje? né? Que eles ficam com criança também, se a Bom gente saber. precisar, entendeu? Isso é E importante. vocês também A gente já se podem. pergunta, a gente fica um dia e vocês ficam com 2, né? Fique um e leve 2. A gente só vai ter dois. que improvisar nos brinquedos, né? Porque lá em casa só tem brinquedo de menina, né? O Levi tem adora, problema, e não. tem 2 primas. Ai, tá vendo? Mas e a Júlia hoje já acordou pedindo irmãozinho. Falei, o que você tá falando? Eu nem sabia que ela sabia o que era esse termo. Aí eu, pra que você quer isso? Ela, pra brincar de pega-pega. Eu, não tá dando hoje, Júlia. A gente deixa talvez ela. Ah, não. Eu não basta ter engolido o cachorro, né? Como é que é? Aceitado o cachorro como companhia. Agora É tem que porque ter ele não mais quer, um, não mais quer um irmão cachorrinho. e ainda o E ela cachorro. ganhou o cachorro? A tia dela deu uma cachorrinha pra ela, deixei. Ela, ela quer. Mas acho que é muito sobre isso, relacionamento, casamento. Acho que cada dia é uma construção diária, mesmo com filhos. E outra coisa, é muito o que o Felipe falou. Não tem uma rede de apoio, realmente assim, não tem ninguém, não tem amigos que eu confio. Rotina. Rotina é... Rotina. É tudo. Eu acho que a rotina realmente pode ajudar muito. E uma coisa que eu vi você fazendo muito legal, algumas mães vai ficar, não, meu Deus, por que ela fez? Na igreja, do nada ela tá andando com uma babá eletrônica. Aí eu tô, cadê seu filho? Não, tá dormindo. Na babá eletrônica? Não, mas é que eu moro muito pertinho. Qualquer coisa eu corro lá. Falei, gente, se eu realmente também morasse perto da igreja, eu faria isso. Eu vou tirar do berço? Não. Ele fica chorando, irritado, nervoso. A gente morava do lado, praticamente, da igreja. E agora, uma coisa que a gente faz muito é quando a gente vai sair, tem uma pessoa que mora muito perto da nossa casa. Aí ela vai lá pra nossa casa, a gente fica olhando a babá eletrônica, E ela qualquer fica coisa lá. a gente fala com ela, sabe? Ela nunca precisou fazer isso, nada lá não. Isso que é bacana, porque, por exemplo, durante um bom tempo mesmo, ele nunca tinha acordado com ela lá. A gente até brincava, nossa, o dia que ele ia acordar e falar assim, oi, quem é você que tá aqui? Você tá na minha casa? Porque conheci às vezes ela. você tem uma pessoa que é próxima, mas que não tem tanta habilidade com criança, mas pode ficar ali de stand-by. Se ele acordar, ela consegue fazer ele assim, né? Oi, tudo bem? Senta aqui, quer brincar? Sei lá, liga a televisão, alguma coisa assim. Então a gente sempre arruma esses esquemas. Também tem a vizinha de baixo, vizinha de cima, vizinha do lado. Mas eles convivem, eles têm um convíviozinho ali com a pessoa. Se ele acordar, ele não vai estranhar 100%. Hoje já tem. Até a gente É. combinou com essa pessoa que fica pra gente lá, pra ela ir no horário que ele estivesse acordado também, pra ele conhecer. Então, ajuda muito também, né? Então, assim, tem algumas coisas pequenas que eu acho que dá para o casal fazer que ajuda bastante. Então, você vai no restaurante, você senta, você come tranquilo, Gente, sabe que tá tudo sentar e bem. comer. Tranquilo, Degustar, né? degustar a Sentir comida. aquilo. É extraordinário. Mas ter filho também é extraordinário. É incrível. Então, uma coisa não pode abalar a outra. Filhos não pode abalar o casamento e o casamento não pode... Às vezes, quando a gente tá meio enrosgado um com o outro, a Júlia sente, né? Ela percebe na hora. Eu acho que a própria criança também precisa de ter um tempo de pai, né? Porque pai e mãe às vezes tá tão estressado aí com o dia a dia, com o trabalho, e aí tem que chegar em casa, ainda fazer toda a rotina da criança.
igual a Júlia mesmo hoje virou pra gente e falou, né? Que vai de Vai mudança. fazer a janta pra nós. Não, Ah, a gente, acho que você chamou a atenção Isso. dela. ela tava jogando a comida no chão. Aí eu fui e chamei a atenção dela. Aí ela só virou pra mim e soltou. Eu vou embora pra sempre. Eu vou pra casa da vovó pra sempre. Eu olhei e Então, falei, assim, o que você tá falando? Eu acho que esse sair do aconchego do pai e da mãe Acho que ali, eles também respiram. ir Tá pra tudo, casa né? de um tio, de uma avó, onde vai ter de É tudo, importante. do bom e do melhor, não vai ser castigado, vai ser pedir uma coisa, toma, pedir outra coisa, toma. É porque O em casa famoso não vai- ser mimado, né? Gente, não tem coisa melhor do que casa de vó, né? Não tem, então pra deixa. gente era bom, imagina pra esses meninos hoje que É. votam em Não, tudo. Só uma pauta aí. E que situação é essa de vô e vó virar pra pai e mãe e não concordar com a gente educar a criança? Acontece lá também? Hoje menos, né? Hoje não acontece, não. Outro Com dia essa eu- frequência, não, não. mas- acontece, depende, né? Tem duas avós. A minha mãe é mais rígida. A minha mãe corrige o Levi e eu sempre concordei. E o Felipe não ficava meio incomodado, porque a minha mãe sabe Mas o ponto corrigir. dele é vô e vó intrometendo na educação. É, Tipo, educação. outro dia eu mandei pra Isabela um videozinho lá, né? Que a gente tava tinha acabado de passar por uma situação em que a gente foi educar a Júlia. Ela tava fazendo uma Não querer travessura. que corri, Não, a que gente tava eduque. educando a Júlia na presença dos avós. Não, não educa, a gente não chama a atenção dela, não. A gente É. chama ela no canto. Mas eles Isso, não mas vão. assim, é que ele falar um pouquinho grosso. Às vezes ela não tá querendo comer. E a gente tá comendo na casa dos avós ali, ela não tá querendo comer e a gente, Júlia, come. E aí o avô e a avó já começam a olhar assim, meio de cara fechada, tipo, como se a gente estivesse forçando a criança. Aí eu mandei um videozinho pra ela, que tipo, na nossa infância a gente apanhava, né? Era cinto e tal. Hoje a avó e a avó se vê um chinelo, um cinto, meu Deus. Como vocês fazem isso, coitada, a criança é perfeita. Por que vocês estão fazendo isso com ela? Isso é judiação, não sei o quê. Eu pensava assim, nossa, mas quando era eu lá apanhando, eles não pensavam que era judiação. Aí, Você falou isso, aí eu no só vídeo, esses dias. no vídeo tem lá acho que é uma mulher de circo, não sei, dando aquelas chibatadas assim, com aquele chicote gigantão assim. Querendo é uma que frase o povo vai lá, pensar né? da gente, Mas o Cristiano, Mas eu acho... a questão que eu tô querendo pontuar aqui é a ironia. Tipo, as mesmas pessoas que nos educavam lá quando a gente era criança, Tava quando nós levada. somos os filhos, hoje com os netos é outra coisa. Mas eu acho que aí é uma mudança de geração mesmo, né? Por exemplo, a minha educação, né, com a minha mãe foi muito rígida. Minha mãe era muito rígida com a gente. Então, minha mãe praticamente teve que educar a gente um período da vida ali praticamente sozinha. Então, na cabeça dela, ou ela fazia daquele jeito, ou o negócio ia dar certo. Então, eu super entendo a minha mãe nesse aspecto, né? Já ela como vó, aí já é uma outra perspectiva. Ela já não tem mais a responsabilidade que ela tinha como mãe. Então, para ela enxerga aquele momento como um momento diferente, né? Mas ela super apoia a gente, assim, também na nossa forma de conduzir a educação dos meninos também. Na verdade, Minha eles sogra até também. elogiam, né? Assim, eu não tenho lembrança de ter tido algum momento em que a gente sentiu que biscoito? Que estava desorganizado demais, sabe? A nossa forma de lidar. Claro que tem um momentozinho ou outro que você sente assim que parece que eles gostariam que a gente deixasse passar. Mas se a gente vai intervir, ele, pelo menos no nosso caso, não. A gente sabe que tem memes demais na internet, então é porque acontece, né? Não, gente? mas lá em É porque casa acontece. A Júlia, por exemplo, tava comendo e tinha linguiça no prato. Ela não quis comer. Ela comeu só arroz e o feijão. Ela geralmente come muito bem. Então eu não obrigo ela a comer. Então você não vai comer mais? Não, então tá tudo bem. Fui lá, descartei a comida. Passa 2 minutos, ela chega na minha avó. Vovó, eu tô com fome. Eu quero linguiça. Eu olhei pra ela assim, você não vai pegar. Eu acabei de jogar a linguiça no lixo. Você não vai pegar. Aí minha avó, vai dar pra ela, seu avó, não vai dar. Aí eu falei assim, Júlia, eu não vou pegar a linguiça. Aí ela começou a chorar, eu quero a linguiça, eu quero a linguiça. Aí minha avó, Shirley, virou pra minha mãe, pega a linguiça pra Júlia. Eu falei, Júlia, sua avó vai pegar a linguiça, mas se você não comer, nós vamos conversar. Aí minha avó, você não vai brigar com a menina na minha casa, não. Tudo bem, eu pego ela, levo lá na porta da rua e converso com ela lá na rua, não tem problema.
Aí de quebra a menina come a linguiça inteirinha. Eu ia no lixo, abri o lixo aqui, minha filha, a linguiça. Aí ela comeu a linguiça inteira. E ela não tava com fome, ela não queria, mas ela comeu olhando nos meus olhos. Falei, Todo menino. A gente tem essas questões lá em casa, assim. Mas vai melhorando, vai melhorar. Mas é assim, ó, eles elogiam ela, falam que ela é super inteligente, super educada. Mas aí quer criticar. Eles não veem os bastidores, né? Eles não O veem que processo pra de ela ser educação. educada daquele jeito. Tem um né? motivo. Todo mundo fica impressionado. Até mesmo na igreja. Às vezes vai orar. Ela ora e no final ela fala amém, aleluia. E aí as pessoas não entendem que é porque acontece isso em casa, a gente conversa. Por exemplo, eu não gosto, vai pra igreja, tá lá fora com a criança. Não, você vai pra igreja, você tem duas opções. Você vai ficar na salinha ou você vai ficar dentro do templo. Não vai ficar rodando lá fora. E eu entendo que tá tudo bem. Algumas mães preferem, fica lá fora, ou os pais, porque vai de criança a criança. A minha filha, eu sei que ela consegue ficar sentada lá dentro. Então eu vou fazer ela ficar sentada lá dentro. Eu acho que é muito questão de limite. Limite, eu acho que é isso. E eu acho que a nossa, assim, aí já abrindo uma reflexão mesmo, mas eu acho que a nossa sociedade, ela tá carente de limites. Você não consegue hoje passear no shopping, por exemplo, no sábado, porque lá tem várias pessoas que não têm limites, literalmente. Então, assim, lá dentro de casa, eu acho que o nosso papel como pais é ensinar os limites para os nossos filhos. Em algum momento eles vão precisar daquilo ali. Pode ser difícil agora, pode doer, pode, enfim, ser complicado, mas em algum momento eles vão precisar, né? Então eu acho que essa questão do limite, de delimitar o que fazer, quando fazer, como reagir ou se comportar em determinado lugar, é extremamente fundamental para a educação da criança mesmo, né? Ainda mais nessa fase. Até pra gente não ouvir aquela famosa frase, né? Aquela famosa frase, né? Que criança mal educada, né? Eu tenho pavor de ouvir isso da minha filha, misericórdia. Então eu prefiro, às vezes me dói também, às vezes, por exemplo, eu sei que comer um chocolate é gostoso. É. Às vezes eu faço ela dormir e não vai comer o chocolate escondido. Mas eu sei que vai... Tudo pra não dar cara. pra Tem não... todo um propósito. Nos preocupamos com os dentinhos dela. Nossa, é outra história. Eu já decido sobre isso. Mas é isso, gente. Eu quero muito agradecer por vocês terem vindo aqui. Acho que assim, nem vimos passando o tempo. Eu acho que se a gente continuar falando aqui, vai ter muitas e muitas dicas, muitas coisas pra gente falar sobre a educação de filhos. E a gente pode depois trazer mais sobre esse tema, falar sobre a educação de filhos perante a Bíblia, que eu acho super importante. Legal. Eu acho que a Bíblia nos traz isso realmente. Não é você... eu acho que assim, a questão da Bíblia a gente realmente precisa educar e ensinar o que é certo e o que é errado. Então a gente pode depois voltar novamente nesse assunto. Falar sobre casamento também, mas a mensagem principal é essa. A gente não deixar com que os filhos deixam aquele fogo apagar, né? Dá uma diminuída, mas depois vem novamente. E aí essa chama do amor não pode apagar. Às vezes tá no Brasil, você tá soprando. É exatamente isso, gente. Então, quero agradecer muito vocês. Eu sei que a logística de deixar dois filhos em casa é uma logística. Eu me sinto muito honrada. Muito obrigada por ter vindo e acreditado no nosso projeto. E de coração, obrigada. Obrigada, Cristiano. De nada, mais uma vez. Nós que temos a agradecer, Isabela, pelo convite. Eu fiz o convite pro Felipe, logo ele ficou entusiasmado, porque ele é zero tímido. E para nós foi um prazer estar aqui. Tomara, né? Esperamos que tenha sido esclarecedor para, né, muitos pais que estejam nos escutando futuramente. E é isso, muito obrigada. Até a próxima, né? É isso, obrigado, né? Como a Cássia falou, acho que tomara que seja esclarecedor para alguns pais, né? E eu acho que a reflexão é essa, né? Existe vida depois dos filhos, né? E a gente precisa saber lidar com isso também da melhor forma possível, né? É possível, sim, lidar de uma forma saudável. Exatamente. Quer falar alguma coisa? Não, Tranquilo? falei tudo já. Então, gente... Acho que vou dormir na cama hoje, né? Não tô com a calaria, não. Se Tá comportou. tudo bem, se comportou. Tá bom. Gente, então é isso. Mais uma vez, muito obrigada por estar conosco aqui até o final. Se inscreva no nosso canal para vocês acompanharem todas as novidades. Vai lá no nosso Instagram. Semanalmente tem surpresa para vocês lá.
Coloca nos comentários quem você quer, o próximo tema ou pessoa que você quer que a gente traga. E mais uma vez, fiquem com Deus. Até mais.